noite. Por viver em um país constitucionalmente laico, com liberdade de prática da religião, o brasileiro pode não se dar conta de situações extremas de intolerância. No entanto, mesmo no Brasil, há episódios de cidadãos discriminados ou com direitos desrespeitados por conta do credo que professam. O simples fato da negação do direito torna cada caso desse grave. Estudantes impedidos de praticar a fé em estabelecimentos de ensino, funcionários moralmente assediados por patrões e colegas em detrimento dos costumes da religião ou pessoas pressionadas a quebrar o próprio código de conduta por crer de maneira diferente do grupo onde estão inseridas. Mas há países onde a intolerância atinge níveis inimagináveis para um povo acostumado com a liberdade. Grupos religiosos extremistas tomam para si o direito de julgar, condenar e, não poucas vezes, exterminar aqueles que não creem da mesma forma. E é sobre isso que vamos falar hoje, no Intervalo Especial, que começa mostrando um pouco do quadro pintado pela intolerância religiosa mundo afora. Perseguições, prisões ilegais e torturas em nome da religião mancham a história desde o começo do mundo. Já nos tempos bíblicos, a parábola do bom samaritano deixava clara a separação e a inimizade entre o povo de Israel e os samaritanos. Na antiguidade, os primeiros cristãos foram perseguidos por judeus e pagãos. Eles se recusavam a participar das cerimônias religiosas dos romanos e não aceitavam adorar o imperador como um deus. Por conta disso, foram mortos aos milhares, muitos nas arenas, devorados por leões. Durante a Idade Média, mais sangue. A Igreja Católica, por meio da Inquisição, perseguiu, julgou e puniu os não católicos. Também chamado de Santo Ofício, o poder da instituição aumentou com o apoio dos reis da época e passou a considerar com heresia qualquer ofensa à fé e aos costumes. Para se ter uma ideia, quem usasse toalhas limpas no começo do sábado ou não comesse carne de porco era acusado de judaísmo. As punições incluíam morte na fogueira, prisão perpétua e confisco de bens. Dando um salto na história, no século XX, surge Adolf Hitler, que junto com os nazistas perseguiu milhões de judeus e outras etnias indesejadas pelo regime. No Holocausto, mais de 6 milhões de pessoas foram mortas, tornando-se o maior exemplo de intolerância religiosa e cultural da história atual. Os efeitos destas grandes perseguições deixam vestígios até hoje. A especialista em relações internacionais, Suad Nasser, explica que o preconceito religioso permaneceu no mundo, porém de forma mais contida. Cada um tem sua religião e acha que ela é a certa. E você só ama aquilo que você conhece. O que você não conhece, você não ama. A partir do momento que você não vai conhecer, você cria um certo preconceito dentro de você que é velado. E as pessoas dizem que não são preconceituosas. Mas principalmente aqui no Brasil, as pessoas são muito preconceituosas com relação, inclusive, à religião. Outros acontecimentos não deixaram somente resquícios. Eles continuam e parecem longe do fim. Apesar de ser um conflito territorial, a briga entre israelenses e palestinos também levanta questões religiosas. A disputa por Jerusalém, cidade considerada sagrada para ambas as religiões, já foi motivo para estranhamento entre os dois lados. A desavença já dura tanto tempo que já tem gente que não sabe mais pelo que está lutando. O problema é que nós temos grupos que se sentem invadidos religiosamente. A ignorância leva a isso, né? Quando você tem bastante conhecimento, você sabe que ela é territorialista. Mas quando você não tem, você acaba sendo puxado para uma parte religiosa. Aí os religiosos, em função da religião, são chamados a agir em função de um objetivo maior conhecido só pelos mais conhecedores, que é territorialista. A intolerância pode ser sentida nas ruas da região. A consultora Cleusa Maia já viveu na Jordânia, que é um país vizinho a Israel, e conta que já passou por experiências constrangedoras por ser cristã. É uma coisa muito frequente quando a gente entra em lojas, eles amaldiçoarem a gente pelo fato de sermos cristãos. Então, mais do que uma vez, eu me lembro de uma vez que eu estava abastecendo o carro
E o taxista de trás falou pro frentista, joga fora essa gasolina, não põe no carro dela. Ela é uma ímpia, ela não merece isso aí. E o rapaz falou, não, isso é um pecado. Ele falou, que pecado que nada, ela não é ninguém, assim. Eu ouvi aquilo assim, nossa, fiquei, né, uma situação esquisita, porque eu estava recebendo um serviço e pagando por ele. Em uma escala muito mais grave do que apenas insultos, grupos terroristas como a Rede Al-Qaeda, uma organização fundamentalista islâmica, realizam ataques pelo mundo em nome da religião. O atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, foi o ato de maior ousadia do grupo. O incidente foi um divisor de águas para os americanos, que passaram a dar mais atenção para a segurança nacional e não só para a economia do país. A Al-Qaeda é apenas um exemplo das várias organizações criminosas que levantam a bandeira do extremismo quando se trata de questões religiosas. Este ano, em Damasco, na Síria, jihadistas crucificaram cristãos que se recusaram a professar a fé muçulmana. A notícia, é claro, gerou indignação pelo mundo e até o Papa Francisco se pronunciou. Ele disse ter chorado ao saber da notícia e acrescentou que hoje também existe gente assim, que em nome de Deus mata e persegue. A professora Suad Nasser viveu em Damasco, na Síria, e explica que nem sempre foi assim. Ela conta que o Oriente Médio já foi uma região menos violenta. Eu sou cristã, vivia num bairro muçulmano, minha família era única, cristã, era muito respeitado. Éramos convidados o tempo todo, eu principalmente, para jantares, eles me ensinavam a ler e escrever em árabe, me ajudavam nas tarefas na época. Porém, me casar com eles eu não poderia. Eles deixam bem claro que a vida deles é pautada sobre um livro religioso que também acessa um âmbito social, o âmbito civil. Atualmente, a situação mudou. A jornalista Alana Ferreira mora no Líbano há 1 ano, país que faz fronteira com a Síria. Apesar do pouco tempo, ela, que é cristã, já percebe a intolerância religiosa no aspecto político do país. Ainda há grandes conflitos e ainda eles estão lutando entre eles para decidir quem vai ter o poder. E nesse aspecto, sim, você consegue enxergar intolerância, discriminação. Um dos casos mais recentes de intolerância religiosa aconteceu na Nigéria e tomou proporções globais. No dia 14 de abril deste ano, o grupo islamista ultra-radical Boko Haram sequestrou 276 jovens em uma escola de ensino médio em Chibok, no nordeste do país. O nome da organização significa "A educação ocidental é um pecado". Como o nome já diz, eles são contra o Ocidente e raptaram as meninas para convertê-las ao Islã. O grupo promete libertar as jovens em troca de prisioneiros islamitas. As adolescentes estão há mais de 1 mês em um local desconhecido. A situação gerou comoção internacional, envolvendo até celebridades e personalidades mundiais. Manifestações ao redor do planeta pediram a libertação das estudantes. A organização ganhou destaque agora, mas já existe há quase 1 década. O Boko Haram começa na segunda década do ano 2000, na primeira década do ano 2000, 2008, 2009, ele começa como uma seita. E essa seita foi crescendo e se tornou um grupo armado. Por quê? Porque essa seita, quando começou, ela era contra o governo atual, que está tentando se ocidentalizar. Quando você tenta ocidentalizar um Estado que tem como base uma religião tão rígida quanto o islamismo, principalmente baseado na ignorância, porque o pessoal da África não tem tanta instrução assim, né? Não são todos que têm essa oportunidade, você acaba dando para eles a única oportunidade de se manifestar, que é através de armamento. Casos de intimidação ou perseguição são mais comuns do que se imagina. Segundo o levantamento da Pew Research, quase 3 em cada 4 países do mundo possuem grupos religiosos que sofreram intolerância religiosa por pessoas ou grupos. A intolerância pode ser física, verbal, envolver a destruição de locais sagrados e a discriminação no trabalho e na educação.
Pelo mundo, os números variam. No norte africano, os muçulmanos são o grupo mais perseguido. Em 75% dos países da região, o islamismo é o que mais sofre intimidação. Cristãos e judeus também são vistos com intolerância em 2/3 dos países locais. Nas Américas, os judeus são os que mais sofrem com a perseguição. Em 29% dos países americanos, o judaísmo é vítima de intimidação. Cristãos e muçulmanos aparecem com pouco mais de 10%. Quando se trata da Europa, quase 70% dos países da região apresentaram casos de violência contra judeus. Em relação aos muçulmanos, o número foi maior ainda, 71%. Valor quase tão alto quanto o Oriente Médio e o Norte da África, em que a porcentagem chega a 75%. A França foi o país que mais contribuiu para o aumento dos índices no continente. Os cristãos são os menos tolerados em mais da metade dos países da Ásia e Pacífico. Relatos de ataques de monges a igrejas cristãs foram divulgadas na mídia, incluindo informações de uma igreja adventista que foi transformada em templo budista. O estudo revela ainda que nos países que demonstraram maior hostilidade envolvendo religião, a porcentagem cresce a cada ano. O que não passava de 20% em 2007 chegou a 33% em 2012. Os países que mais aparecem casos de intolerância no mundo são Paquistão, Afeganistão, Índia, Somália e Israel. Pelo que eu estou vendo nos últimos tempos, essa intolerância ela não está partindo do Brasil. Ela está vindo da Europa, ela está vindo dos Estados Unidos. Está havendo uma influência muito grande para que nós entremos em estado de anarquia, não só no Brasil. A gente está vendo isso no Brasil, na Europa, no Oriente Médio, na África. Parece que todos estão se levantando. As principais religiões monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo, foram as mais perseguidas, mas houve também crescimento dos abusos em relação às minorias religiosas, porcentagem que passou de 24% em 2007 para 47% em 2012. Para Suad Nasser, o aumento da intolerância religiosa é um dado preocupante e pode ter implicações sociais. A intolerância religiosa pode sim trazer um regresso social, principalmente porque nós levamos anos no mundo e no Brasil tentando dar algum valor social ao ser humano, né? E dar a ele algumas coisas que ele não teve oportunidade de ter em função justamente dessa diversidade de situações sociais onde os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Só que se nós começarmos a ter intolerância social em função de alguns benefícios dados a outras pessoas e não a nós, isso vai acabar gerando muita polêmica no primeiro momento e no segundo momento intolerância. E aqui comigo no estúdio está a doutora Damares Moura Kuhl, ela é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Doutora Damares, é um prazer recebê-la com a gente aqui no NT Vale Especial. Eu que fico sempre honrada, Hélio, de voltar aos estúdios da Novo Tempo. Muito obrigada. Prazer é nosso, doutora. A doutora Damares está aqui hoje para falar sobre como é que a liberdade religiosa é desrespeitada ou respeitada no Brasil e o trabalho que tem sido feito para garantir o direito a todos. Mas antes, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta você vai conhecer casos de pessoas que se sentem vítimas de restrição à liberdade religiosa aqui no Brasil. Não saia daí.